devocional para a página e para o Instagram PCA, Pensar nas Coisas do Alto. Lá na carta de 1 João, capítulo 5, verso 4, diz assim: Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós estamos diante de um momento muito difícil mundialmente, né? A epidemia do coronavírus. Estamos nos sentindo impotentes, apavorados muitas vezes, angustiados, perplexos, outras vezes confiantes. E eu queria deixar com vocês uma palavra bíblica a respeito desse momento, que a palavra de Deus pode trazer verdade, consolo e esperança para o meu e para o seu coração. Primeiro, esse texto diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. A única forma de nós vencermos o mundanismo no nosso coração, a incredulidade, os desejos errados, é quando nós nascemos de novo. Não é por costumes, não é por tradição, não é por comportamento externo apenas, mas é por termos nascido de novo, por crermos na pessoa de Cristo e Cristo então ter regenerado, nos gerado novamente em Cristo, nos dado um novo coração, nova vontade, novas emoções e mudado todo o nosso ser, que nós possamos realmente vencer o mundo. E ele fala que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aqui eu queria trazer um pensamento sobre o que é fé, algo que tem sido tão popularmente divulgado, que o importante é ter fé, o que é fé, que as pessoas, nós podemos estar correndo o risco de estarmos enganados com relação a isso. O texto, a Bíblia diz que nós somos salvos mediante a fé na pessoa de Cristo. A fé é um objeto frágil em si mesma. Não adianta eu falar que eu tenho fé na fé, que eu tenho fé em alguma coisa. Não adianta eu confundir fé com pensamento obstinado, positivo, achando que tudo vai dar certo, que é só eu determinar, que é só eu falar, que é só eu pensar repetidas vezes que isso é fé, que vai acontecer. Não é. A fé bíblica, ela não é assim. A fé bíblica é uma esperança firme, segura e imutável na pessoa de Cristo. Fé está indissoluvelmente ligada à pessoa de Jesus Cristo, porque é o objeto da nossa fé que qualifica a fé. É o fato de nós termos fé na pessoa de Cristo, que é o Deus encarnado, o Filho de Deus, que qualifica a minha fé como uma fé salvadora ou como uma fé verdadeira. E aqui diz que o que vence o mundo é a nossa fé. Muitas pessoas hoje estão clamando a quem quer que seja para que Deus ou ao Deus desconhecido deles traga algum alívio, alguma cura e que nos livre desse coronavírus. Mas será que tudo isso é uma fé verdadeira, é uma fé bíblica, esse clamor, essas pessoas que escrevem pensamentos de autoajuda, pensamento positivo, isso é fé? Acredito que não, pela Bíblia não. O que nós podemos indagar se a minha fé, se a sua fé, se a nossa fé ela é bíblica ou não? Primeira coisa, ela está associada à pessoa de Cristo? É uma fé que busca conhecimento, esperança e certeza na palavra de Deus? Ou é uma fé que busca alguma coisa na minha própria vontade? A fé bíblica ela está associada a Jesus e ela vai buscar conhecimento e ela se alimenta da verdade da palavra de Deus. Ela crê que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e por causa disso ela se alimenta da própria verdade que é a palavra de Deus. Ela não se alimenta de notícias, de pensamento positivo, de autoajuda, de certeza que o nosso coração mesmo produz. Não. Ela se alimenta da verdade que é a palavra de Deus. Por isso que existem 3 fés falsas, que uma delas seria a fé temporal. Eu só creio no momento que eu estou precisando. Como aqueles leprosos que foram buscar ajuda em Jesus, criam que Jesus poderiam curá-los, e Jesus curou os 10. Apenas um voltou para agradecer e reconhecer o senhorio de Cristo e o milagre que Deus, de que Jesus realmente é o Filho de Deus. Os outros 9, depois que foram curados, partiram para viver como estavam vivendo antes. Uma fé temporal, só queria para aquele momento. Isso não é uma fé bíblica. A outra fé falsa é a fé histórica. Eu só creio nos acontecimentos passados. Eu especulo aquilo e vejo que realmente aconteceu. Mas é algo frio e distante da minha vida. Eu não deposito uma fé, uma confiança pessoal na pessoa de Cristo. Eu apenas acredito que aquilo ali era verdade. Eu acredito até que Deus existe, mas eu não quero relacionamento com Ele. Isso é uma fé histórica, especulativa. Isso não é a fé bíblica. E a outra fé falsa é a fé milagrosa, que eu já falei também. Que só quer saber do milagre, não quer saber do relacionamento. Então, a fé bíblica está associada à pessoa de Cristo, ela depende da palavra de Deus, ela se alimenta das verdades de Deus, ela se origina no próprio Deus,
É uma fé que atinge a nossa razão, nós entendemos a palavra de Deus, pela graça de Deus nós entendemos, não é um salto no escuro, não é eu creio em alguma coisa que eu não sei o que é. Deus nos dá a capacidade de entendermos a palavra de Deus, o que Jesus fez na cruz, o nosso pecado, a necessidade que temos dele. E por isso ela também é uma fé que mexe nas nossas emoções, porque não há nada mais emocionante do que nós entendermos quem nós éramos, pecadores, inimigos de Deus, e que Deus nos transformou por sua graça. Isso mexe com as nossas emoções. E também tem um aspecto volitivo da nossa vontade. Essa fé verdadeira, ela muda a nossa vontade. Agora Deus nos coloca uma nova natureza, uma vontade de amá-lo, de odiar o pecado, uma vontade de estudar a palavra, de ser transformado à semelhança de Cristo. Essa é uma fé bíblica, essa é uma fé salvadora. Que nesses momentos nós possamos ser alcançados, porque essa fé não nasce conosco, ela é um dom de Deus. Paulo fala isso em Efésios 2, que a fé é um dom de Deus, que nós possamos pedir que Deus nos alcance e nos dê cada dia mais essa fé salvadora, que não está ligada apenas a um momento histórico, que não apenas especula fatos históricos e não apenas quer livramento de problemas, mas uma fé que se alimenta da palavra de Deus e quer relacionamento com o próprio Deus, porque reconhece nele a pessoa de Cristo. Independente das circunstâncias adversas, o que nós podemos clamar a Deus por misericórdia, por livramento, sim, mas a nossa fé não depende desses resultados. A nossa fé está ligada a Cristo. E por isso nós podemos estar seguros em meio a qualquer problema, porque nós olhamos para Jesus e não para as circunstâncias. Que o nosso coração seja alcançado pela graça de Deus por essa fé salvadora, para que em meio a tudo isso nós possamos nos arrepender e voltarmos genuinamente, verdadeiramente para o Senhor, amando o Evangelho de Cristo e sendo salvos, não apenas querendo livramento circunstancial, mas querendo um relacionamento de filhos de Deus. Que Deus nos alcance, que Deus nos converta, que Deus faça muitas pessoas nascerem de novo em meio a essa crise e que possamos ter uma experiência verdadeira com a palavra de Deus e com o próprio Cristo. Que Deus nos abençoe.